Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Nós saudamos a vocês todos aqui diretamente dos estúdios da nossa querida ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É sempre uma honra poder estar com vocês aqui, junto com toda a nossa equipe, que sempre, em todas as semanas, está a postos, querendo servir ao Senhor e proporcionar a vocês um conteúdo de qualidade que lhe dê subsídios para as suas aulas de EBD, seja na classe dos infantis, adolescentes, jovens, adultos, todas as nossas faixas etárias em que a CPAD nos fornece lições. Nós temos aqui as nossas pré-aulas que são feitas sempre com muito carinho para que o reino de Deus ele possa ser expandido aí na igreja onde você está. Nós estamos encerrando nessa pré-aula de hoje a lição de número 14, que também está sendo oferecida no dia 31/12/2023, o derradeiro dia desse ano, um conteúdo para as nossas classes de adulto. E nós estudamos nesse quarto trimestre, junto com o pastor Wagner Gabi, que é presidente das Assembleias de Deus lá em Curitiba, no Paraná. Nós falamos sobre missões nesse quarto trimestre, estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Essa é a nossa lição desse quarto trimestre. E então, como diz o título geral do trimestre, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, eis que nos deparamos com a lição de número 14, e tem o título que está aí na tela, Missões e a Volta do Senhor Jesus. Nós temos dois tópicos na lição e dois objetivos muito claros e diretos. A lição ela é bem sucinta, mas ela envolve um tema extraordinário, que é a volta do Senhor Jesus, com todas as demandas que esse tema ele provoca, ele promove e etc. Então, a lição ela é enxuta, ela é bem objetiva, mas o tema ele é exaustivamente infinito de ser esgotado. Então, você tem muito conteúdo para a sua aula desse próximo domingo, mas pelos dois tópicos definimos dois objetivos da lição, e o primeiro é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Então, a volta de Cristo é um marco que nós, claro, esperamos por esse advento, não sabendo o dia nem a hora, né? E aí nós temos essas questões teológicas, como, por exemplo, o aliancismo, né, que vai definindo esse calendário dos eventos de Deus através de alianças de Deus com a humanidade, Israel, etc. E nós temos o dispensacionalismo, por exemplo, do qual nós assembleanos somos mais simpáticos. E aí, então, a gente vai dividindo a revelação pelo que já aconteceu em fases que estão muito claras na revelação bíblica. E aí, então, agora, na dispensação da graça, nós sabemos que essa dispensação se encerra com a volta do Senhor Jesus. Aí nós temos vários subtemas, né, nessa escatologia, e aí como tribulação, o surgimento do anticristo, né, o julgamento final, milênio, essas coisas, mas nós temos a volta do Senhor Jesus, que ela pode ocorrer, ou ela ocorrerá como o ladrão, que você não sabe o dia nem a hora. E aí então você tem conjugar essas duas demandas, a volta do Senhor Jesus a qualquer momento, com um calendário que a Escritura vai nos expondo que acontecerá certos eventos. Esse é o grande mistério. Então, a dimensão da tarefa missionária é continuar pregando o Evangelho, né, rompendo com esse estigma o estigma fatalista, né, que está tudo já pré-ordenado, definido, que é assim, que vai acontecer dessa forma. Então a gente vai rompendo com isso, pregando o Evangelho naquele ímpeto do Espírito Santo, né, no avivamento de Deus, que se renova todo dia, trazendo frescor e esperança às nossas vidas. E aí então essa dimensão da obra missionária é lidar com todas essas demandas e continuar pregando
como se Cristo voltasse agora, mesmo sabendo que muitas coisas a acontecer. E 2, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Então, a obra missionária, ela está atrelada com o fato que Jesus foi prometido, morreu, ressuscitou, e agora ele vai voltar. Não tem como indexar, desindexar um tema do outro. A volta de Jesus e missões estão interligados e são interdependentes. E aí nós temos o texto de ouro, Mateus 24:14, o evangelho do reino sendo pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, as gentes estão lá, nós temos que pregar o evangelho, dar testemunho do evangelho a essas nações, para que destas nações se revelem salvos para a glória de Deus. E a verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Viu aqui que eu falei ainda há pouco dos objetivos da lição? Nós temos aqui essa dimensão da volta de Jesus que deve nos mover a evangelizar, Jesus podendo vir a cada momento, né? E aqui a nossa verdade prática, ela vai praticamente resolvendo esse problema. Nós estamos então pregando para que a comissão se cumpra antes do arrebatamento. Então é uma corrida contra o tempo, é um evento que vai acontecer a qualquer momento, a volta do Senhor, e nós estamos correndo contra o tempo e esse momento que a gente não sabe bem certo qual é, porque nós queremos encher o céu de almas. A introdução, a gente, por conta do tempo, a gente não ignora, mas a gente vai agora passar. Deu aqui um probleminha aqui no meu passador de slides. Conseguimos, graças a Deus. Primeiro tópico, alcançando o mundo até que Cristo volte. Então vamos analisar aqui esse tópico da nossa lição, que tem por síntese a pregação do Evangelho. É uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus. Então, tenha essa consciência de que a volta de Jesus é iminente, pode acontecer a qualquer momento, e de um outro lado da quadra nós temos ali os eventos escatológicos que nos mostram coisas que virão a acontecer e como isso se relaciona, é a grande questão aqui do nosso dilema. E aí então, voltei aqui. Primeiro subtópico, e este evangelho do reino será pregado. Aí eu destaquei aqui do texto da lição algumas partes para a gente. Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então, o evangelho do reino, ele vai falar aqui de perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição do Senhor. Isso é um comentário da Bíblia Pentecostal, como cita ali o pastor Wagner no seu texto. Então, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada. Por isso que a igreja, ela está, de fato, sujeita à apostasia, à heresia, a divisões, à letargia, à secularização, /mundanização, tudo isso vai esfriando o ímpeto missionário, mas o Espírito de Deus é que move corações na pregação do Evangelho, do testemunho do Evangelho, e o certo é que Deus sempre tem uma reserva de remanescentes para si, pregando o Evangelho, uma tarefa que nunca pare. O ideal seria que toda a igreja estivesse envolvida nessa dinâmica de evangelização, mas por conta de a igreja ser feita de homens e homens na sua individualidade, o Espírito de Deus, então, ele na igreja, que é o todo dessas pessoas salvas, ele trabalha no coração de cada salvo para que o evangelho nunca pare, porque muitas vezes a denominação, a instituição religiosa, ela pode enveredar por caminhos que, mesmo com muito movimento, como a gente vê heresias que nos batem a porta todo dia, elas estejam ali movidas por pensamentos contrários à palavra de Deus, por heresias, né? Por apostasias claras e evidentes, e aí então você vê aí grandes movimentos religiosos que têm ali a sua sinergia, que têm ali o seu pulsar, que têm ali o seu fazer, mas é um fazer todo errado de um falso profetismo. De novo,
Deus conhece aquele que é dele, 2 Timóteo 2,19, e nesses corações ele habita, promove avivamento para que o verdadeiro testemunho do genuíno Evangelho de Cristo continue a ser propagado na face da terra. Então, conciliar tudo isso, só uma mente poderosa, extraordinária, infinita como a de Deus, para conciliar esses eventos do fim com a pregação do Evangelho, a volta de Jesus. E aí eu trago aqui um subsídio para você, alguns elementos que podem acrescentar na sua aula desse próximo domingo. Então, os desafios da pregação do Evangelho do Reino. Primeiro, o Cronos, que é o tempo que é particionado, dividido, que se sucede em pequenas etapas. Então, o Cronos, que é o tempo do qual nós estamos presos, nós como criação estamos presos no tempo e no espaço. Ele se impõe num movimento constante. Ele está sempre sucedendo. Então, quando eu recrudesço da fé, quando eu vou me esfriando, quando eu vou me esvaziando do ímpeto das missões, o tempo continua correndo. Então, quando eu não estou na dinâmica de Deus, eu já perco para o tempo. E no tempo, coisas vão acontecendo, como a gente vai ver lá em seguida. Então, assim como o tempo ele é regido por uma pré-ordenança e ele cumpre o seu propósito, a dinâmica do reino de Deus, de um outro lado, ela diz para a gente se é a natureza, se é a criação, se o tempo, se tudo se movimenta, o avivamento movimenta a igreja também. Então, o Cronos é um grande desafio para a evangelização. E veja que nós estamos discutindo aqui, quando será a volta de Jesus? O nosso autor está dizendo que quando nós pregarmos o Evangelho. Então nós estamos numa corrida contra o tempo. E até em que ponto esse nosso caminhar evangelístico influencia nesse tempo de Deus, da volta do Senhor Jesus? B, o crescimento demográfico. E aí o tempo se sucede, os eventos também. E há na criação relógios biológicos. Por exemplo, o ser humano ele tem uma gestação para os novos seres humanos que nascem de 9 meses. Então, tudo está pré-ordenado na criação dentro do tempo. E agora eu tenho aqui um outro efeito do tempo, o crescimento demográfico, que é o crescimento das populações humanas. Gerações que se sucedem sendo impactadas por um secularismo autoritário indiferente aos temas do Evangelho. Então, quanto mais o tempo passa, você vai vendo que as pessoas se tornam mais insensíveis, mais refratárias à pregação do Evangelho, aquela questão do arrependimento, da culpa, do pecado original, de sermos pecadores, de já nascermos condenados ao inferno e necessitarmos, né, da salvação que há em Cristo Jesus. Tudo isso é ofensivo à cultura atual. Então, temos o tempo, as gerações que se sucedem e o pensamento que vai evoluindo, e a evolução não é um termo bíblico, ele é científico, e vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais refratárias ao Evangelho, né, resistentes à proposta do Evangelho, ou então a igreja, os salvos, aqueles que são movidos pelo ímpeto da evangelização, precisam se adaptar a esta geração autoritária, como eu coloquei ali, um secularismo autoritário. E nós temos também os desafios da igreja na modernidade, que seria o existencialismo. Nas minhas pré-aulas eu sempre falei aqui, falo sobre essa sucessão de ismos da história humana, né? E tudo começa lá com o humanismo. Eu coloquei até de trás para frente ali, o humanismo que vem então rompendo com a tradição da igreja e vai colocando o homem como medida de todas as coisas, centro de tudo. E isso vai desembocar lá no século XVIII, XIX, naquele materialismo, né? Também eu poderia colocar ali o naturalismo, que tem tudo a ver com o cientificismo, chegando ao século XX e aí desembocando no existencialismo, onde a existência, a realidade do eu, ela precede a essência de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então isso não importa, porque isso está no campo das ideias, isso está além da matéria, isso está em um campo onde a gente não, um campo abstrato, onde a gente não tem o domínio. Então o que importa é o meu sentimento. Então as pessoas hoje são movidas à sexualidade,
à concupiscência, ao desejo, à satisfação e são intolerantes ao sofrimento. Então, esses são os desafios da modernidade e nós, como igreja, precisamos detectar tudo isso, porque hoje a gente vê também um movimento de novas igrejas, de novas formas de pregar, de novas formas de fazer, né, de fazer cristão, onde igrejas estão servindo clientes, como se fossem ali comércios, restaurantes, e aí então nós temos já igrejas de mercado, né? Então essa igreja, ela prega para esse mercado de pessoas, para essa classe social, para indivíduos dessa forma. Então é um evangelho feito por medida, por encomenda, né? Para grupos de pessoas, e essa estratificação de grupos é o que está destruindo inclusive o evangelicalismo, que é fruto da reforma protestante, daquele pensamento de retorno às escrituras, aos originais, ao étimo das palavras, e depois, né, nos legando uma teologia sistemática, e essa palavra organizada no coração gerando avivamento, desembocando no pentecostalismo, e agora a gente vê essa roda descendo, né, e nós indo de ladeira abaixo por conta de um cristianismo altamente secularizado. Isso tudo é desafio para as missões, porque as regiões evangelizadas, cristianizadas, desenvolvidas a partir da moralidade do evangelho, hoje elas estão recrudescendo e se tornando piores do que os lugares onde são eldorados para a pregação, onde há populações inteiras esperando o evangelho. As que têm o evangelho já estão negando o evangelho e se declarando, como na Europa hoje, pós-cristãos. Então nós temos aqui a urgência da tarefa, né? Então a urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas escrituras. Então a vinda de Jesus é um marco que nos guia na evangelização. Nesse aspecto há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, que seria a volta de Jesus. Obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, a noiva que tem de se ataviar para estar pronta para as bodas do Cordeiro, como eu comentei aqui no meu subsídio do primeiro subtópico, né? Lutando contra o secularismo e esses desafios da modernidade. Isso é a noiva estando ataviada ou se ataviando para se encontrar com o noivo, resistindo ao mundanismo. E aí eu trouxe aqui um subsídio para esse subtópico 2, o retorno de Jesus é uma realidade que rompe com o secularismo. Então o secularismo ele está nos levando para uma religião social, onde todas as matizes de fé elas vão convergindo para um pensamento, que é o homem no centro de tudo. Então você precisa formatar uma teologia que abarque o homem na sua individualidade, com seus relativismos e concupiscências. Então você tem que agradar pessoas. Então, ele vai nos impondo a necessidade de vivermos pela fé e carregados de esperança. Então, a volta de Jesus, ela rompe com essa religião social, que é o extrato da teologia da libertação, um reino terreno, justiça social, a teologia da missão integral, que é esse ramo esquerdista dentro do protestantismo, né, que vai falando de um evangelho para os homens, dos homens, dentro dos homens, né, criando uma sociedade equilibrada, governada por pessoas de boa vontade, onde a transcendência quase não existe. Então, a volta de Jesus, ela rompe com isso, por quê? Porque ela vem cortando a história, ela vem rasgando a história, ela vem limitando o poder dos homens, dos reinos, dos poderosos, das nações, e de tudo isso que você vê nos telejornais, no noticiário do dia a dia. As guerras aqui, ali e acolá são frutos de uma ânsia por poder. Aí vem Jesus e vai cortar com o poder dos homens e exercer juízo sobre os homens e as nações. Ou seja, pregar o evangelho numa época como a nossa, pregar a volta de Jesus, a esperança no evangelho, nos dias como os atuais, é ir na contramão da lógica humana. A ceifa do fim dos tempos alcançará a todos os homens, porém uns irão para o celeiro e outros irão para o fogo eterno. É isso que nós temos que ter em mente, porque hoje se prega o evangelho como se todos fossem salvos. É só você seguir ali um punhado de regras, é só você seguir um certo pragmatismo, você está salvo. E aí, quando você prega o evangelho, você faz distinção. Embora sejamos todos da mesma raça humana, uns irão para um destino, outros irão para o outro. E a responsabilidade de pregar o evangelho faz de cada crente um obreiro.
Então, se cada crente ele cumprir com a sua missão, porque o Espírito que está em um está em todos. E esse Espírito ressuscitou Jesus para que ele volte e ele está cuidando da igreja para que tudo aconteça como deve acontecer. Ele inspirou as Escrituras, ele vela sobre as Escrituras, ele cumprirá as Escrituras e ele está dentro de nós. Ou seja, participamos com o divino Paráclito dessa dinâmica no reino de Deus. Então, cada crente deve ser um obreiro no sentido de trabalhar pela volta de Jesus e a evangelização dos povos. Então, a santidade é uma marca da igreja evangelizadora, que é ali aquela questão da noiva ataviada que estava ali no texto da lição. E a gente vai agora para o segundo tópico da nossa lição, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A síntese, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Então, a volta de Jesus é o grande tema da nossa pregação. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. Quem diz isso é Billy Graham. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Então, é um ato altruísta, você dando todo o empenho da sua vida pela salvação das pessoas do mundo, daquelas que te odeiam, mas também daquelas que você ama. Cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. E Provérbios 11:30 é clássico no nosso meio. E aí nós temos aqui um pequeno subsídio para você, onde eu escrevo que a segunda vinda de Jesus é um marco tanto para a igreja, bem como para o mundo inteiro, pois ela está associada à esperança celestial dos salvos, bem como de um tempo de juízo divino para as nações e condenação para os ímpios individualmente. É, acima de tudo, um tempo repentino e necessário para a manifestação dos salvos e dos perdidos. A revelação da igreja para o mundo, todos os salvos do mundo. Então esse aqui é o subsídio que eu trago para você pensar aí e enriquecer sua aula. E chegando aqui no nosso último subtópico da nossa lição, o chamado para a igreja. Então, lá em Apocalipse 1:13 vai dizer que o tempo está próximo. O Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja, e isso trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal da evangelização. Às vezes a gente discute essa questão denominacionalista, né, do porquê há tantas igrejas, e muitas vezes isso também se faz necessário, não que a gente concorde, porque a gente percebe o recrudescer do avivamento no coração de muitas pessoas que vão se conformando, que vão se entregando ao fatalismo, que vão dizendo que está tudo pré-ordenado, que é assim mesmo. E aí então, ou muda-se uma denominação inteira, ou então outras vão surgindo, ou pessoas dentro de denominações vão se avivando e vão gerando certos intramovimentos, né? O interna corporis lá da denominação, que vai então impactar no todo. O problema é que se a denominação não se mover para as missões, a força de um membro ou de um grupo dentro dela se torna também pequeno e não vai ser tão eficaz no final de todo esse trabalho. Então, terminando aqui, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Então, vamos aproveitar os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a igreja de Cristo a comunicar o evangelho a toda a raça humana. Nós, como pentecostais no Brasil, atingimos esse país continental sem todas essas tecnologias. E porque agora que temos, a gente não pode fazer mais do que já fizemos. E aí eu coloco como subtópico aqui para você, como subsídio, melhor dizendo, para vocês, um pequeno texto que vai nos dizer assim: a plenitude dos gentios, que está descrita lá em Romanos 11:25, né, que ela se deu por conta da resistência de Israel de servir a Deus. Então Deus abre a plenitude dos gentios, que na verdade é a própria graça. A história ela está correndo por conta dessa emulação, desse orgulho judeu por serem judeus e terem todos, né, aqueles benefícios da antiga aliança, o culto, as promessas, os patriarcas, as alianças, etc. e tal, como diz lá Romanos 9,
ela abre um parênteses da história e parece que o calendário profético ele para que a igreja agora atue e ela tenha essa permissão divina para o mistério de pregar o evangelho. Só que esse parênteses vai fechar. Esse período parentético, esse delay histórico, ele vai parar. Por quê? Porque quando o número dos salvos ele se formar e a igreja cumprir o seu papel, a porta fecha e o evento da volta do Senhor Jesus, ele acontece e aí então toda essa escatologia, essa dinâmica, essa engrenagem de eventos, ela começa novamente a girar. E aí nos diz ali Romanos 16, 25, que essa plenitude dos gentios é um mistério de Deus que estava na eternidade já também preordenado que acontecesse, que se inicia com a promulgação do Novo Testamento através da morte do Senhor. Então o Novo Testamento começa não no nascimento de Jesus, porque Jesus nasce na plenitude dos tempos, debaixo da lei, nascido de mulher, mas no Calvário não está consumado. Na sua morte, então o testador agora pode dar o testamento. Por quê? Porque não há testamento sem a morte do testador. Então Jesus ele morre e inicia ali na morte, como diz Hebreus, capítulo 8, se não me engano. Ali então começa o Novo Testamento, porque o testador ele morre, nos gera a herança, que é a própria salvação nele mesmo. E permanecerá até o dia do seu retorno glorioso. Então ali começa a plenitude dos gentios. Este é o mistério eterno e ele vai se findar quando Jesus voltar. Nesse período, salvos angariam galardões, recompensas de suas atitudes evangelísticas. Então nós temos, no arrebatamento da igreja, esse encontro dos salvos para o recebimento de galardões. Já os ímpios confirmam a sua danação por não crerem no evangelho. É aquela máxima de Jesus a Nicodemos: quem crê será salvo, quem não crer já está condenado. Infelizmente, o joio se apossou da tecnologia, promovendo nos dias de hoje heresia. Você vai ver que os grandes movimentos de pregação do evangelho nas redes sociais, canais de TV e etc., movimentos fortes, poderosos, milionários, eles não pregam o evangelho com essência, eles pregam tudo menos a Jesus, menos arrependimento, menos perdão e etc. São campanhas, utilização de elementos, são alquimias, são místicas, sincretismo, tudo para chamar a atenção dos desavisados e auferir no final algum lucro sob a justificativa de pagar a própria roda midiática, mas a gente sabe que a coisa vai muito mais além disso. Mas graças a Deus, porque eu e você, nós, ali na nossa congregação, na nossa igreja local, nós temos feito de tudo e mais um tudo pelo Evangelho e aquilo que podemos estamos fazendo. E aqui nós chegamos à conclusão da nossa lição e eu vou pedindo que você ore por cada pessoa envolvida aqui nesse nosso expediente, pelo nosso pastor presidente Roberto Olweiler, pelo nosso vice-presidente Adriano Sebem, pelo nosso superintendente de escola bíblica dominical aqui do campo, pastor Carlos Souza, pelos apresentadores de todas as lições, do qual eu também faço parte, coordenação da nossa ADC TV, nós temos o diretor o Adriano Fidelis e a arte lá o Julian Pereira e todos os outros que estão aqui à nossa volta dando suporte para que possamos estar aqui. E no demais pedimos que você tenha nesse último dia do ano, dia 31, uma grande e poderosa aula, que você seja muito, mas muito abençoado no teu fazer pedagógico e didático na sua classe de aula local. E eu vou me despedindo aqui de vocês, pedindo a Deus que o Senhor guarde vocês no ano de 2024. Nós vamos ser sucedidos aqui por um outro professor e eu quero deixar a minha gratidão a Deus por todo esse tempo que nós viemos aqui comentando as nossas aulas de escola bíblica dominical, nosso coração sempre posto no reino de Deus e dispostos a servir, mas tudo tem um tempo nessa vida, chegamos no nosso momento, precisamos parar e o Senhor Deus estará com vocês, conosco, eu lá na igreja que eu pastoreio, nas minhas viagens, no meu ministério, naquilo que eu faço aqui na nossa igreja em Criciúma, na nossa região sul do Brasil, onde a gente atua mais, e também em algumas regiões do Brasil que a gente vai continuando o nosso ministério, certamente qualquer dia desses a gente se encontra por aí, mas eu me despeço de vocês com meu coração cheio de gratidão, pedindo a Deus que Ele guarde você aí e a mim também, aonde quer que a gente esteja. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês, um beijo no coração e até a próxima, em nome de Jesus.